Bem, boa tarde, né, a todos e todas. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início, né, a mais uma correção da terceira atividade. Então, é importante que vocês tenham um caderno e caneta em mãos, tá bom? Vamos dar início. Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. Segunda opção, apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. Opção 3, tem por finalidade instruir o leitor, o interlocutor, por uso, predomínio dos verbos no infinitivo. Quarta, texto de opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Então, a opção, né, que mais se adequa às características do texto dissertativo argumentativo é a última opção. É um texto de opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Tá bom? Ok? Vamos agora para a segunda questão. Qual a função do primeiro parágrafo em uma dissertação? Opção 1. Apresentar o problema e fazer um panorama geral do que será abordado no texto. Opção 2. Resumir o texto oferecendo uma solução para o problema que será introduzido nos parágrafos subsequentes. Opção 3. Continuar o desenvolvimento do texto abordando temas para que o leitor se identifique como um eu no mundo. Opção 4. Introduzir os personagens ao leitor e a trama que se desenvolverá ao longo da narrativa. Então, nessa segunda questão, né, que está sendo perguntado sobre o primeiro parágrafo, né, do texto dissertação. O primeiro parágrafo é o parágrafo introdutório, né, do texto dissertativo argumentativo. Então, geralmente, você vai apresentar, né, um panorama geral do que será abordado no seu texto. Então, a opção correta aqui nessa questão 2 é a primeira opção, né? A primeira opção é apresentar o problema e fazer um panorama geral do que será abordado no texto. Essa é a função do primeiro parágrafo, né, que é o parágrafo introdutório do texto dissertativo argumentativo. Ok? Nessa segunda questão. Vamos agora para a terceira. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa corresponde melhor para descrevê-los? Opção 1. São os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais que afetam pessoalmente. Opção 2. Parte do texto é marcada pelo diálogo entre protagonista e antagonista com o propósito de desenvolvimento dos personagens. Opção 3. É quando o autor enumera os motivos por estar participando do vestibular e suas vontades de mudar o mundo através de seu futuro trabalho. Opção 4. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos, utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Então, aqui nessa terceira questão, o autor está pedindo que vocês procurem as características do parágrafo de desenvolvimento de uma dissertação. Então, a única opção que se adequa às características de um parágrafo de desenvolvimento de dissertação é a última opção. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos, utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Essa é a opção correta para a questão 3, certo? Alguma dúvida? É só falar, é só chamar. Quarta questão. Qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? O último parágrafo, como vocês viram na aula, né, é o parágrafo de conclusão da dissertação. Então, prestem atenção à função desse parágrafo de conclusão.
Primeira opção, encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma proposta para o problema apresentado. Letra, como seria a letra B, né? Mas aqui é a opção 2, não tem letra, né? Deixar uma questão impactante para o leitor, fazendo com que ele reflita seu papel na sociedade. Terceira opção, comentar o próprio texto com um tom otimista, independentemente da gravidade do problema do tema. Quarta opção, opinar de maneira parcial sobre a qualidade do teste aplicado. A opção aqui, né, aqui a opção correta sobre o último parágrafo, né, da dissertação, o parágrafo de conclusão da dissertação é a primeira opção, que é encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. Então, essa é a opção correta. Tá bom? Para a quarta questão. Primeira opção. Quinta e última questão. Vamos lá. Tá terminando. Diga que tipo de problema o seguinte enunciado possui. Vamos ler o enunciado agora. Executivo, legislativo e judiciário são os três poderes que constituem a República Brasileira. Embora muitos digam que hoje a imprensa seja o quarto poder. Então, nessa questão aqui, na questão 5, ele está dando 4 opções de resposta, né? Vocês acham que tem problema de coerência, de adequação de gênero, de coesão ou de pontuação? O que é que vocês acham? Ah, muito bem. De pontuação, né? Porque quando estamos usando vírgulas para enumerar os itens da lista de compras da feira ou para enumerar qualquer outra coisa, né? É uma escalação de um time de futebol. No caso aí, nesse enunciado, né, o que está ocorrendo é a enumeração dos 3 poderes da República, né? Então, a gente não pode deixar o último item, né, separado por vírgula, mais o é. O problema aqui está nessa vírgula, mais esse é. Então, essa pontuação ficou sobrando, né, nesta frase, essa vírgula. Não precisaria, porque já tem o é, ok? Então, a opção correta aqui seria pontuação, certo? Então, bons estudos, né? E até a próxima.